Olá, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura, dando continuidade às nossas reflexões. Hoje eu gostaria de pensar, analisar um pouco uma questão extremamente importante no contexto social e político, que é o problema do coletivismo, e do individualismo. Ou seja, quando nós levamos em consideração o surgimento do pensamento moderno e todo o contexto ali da modernidade, nós vamos vendo que vai ocorrendo aquele giro antropológico, mas principalmente esse giro em direção à consciência individual e, portanto, a subjetividade ela vai se tornando ali, vai sendo compreendida como uma verdadeira fonte, não só de autonomia, mas da própria dignidade do ser humano. Esses fatores acabaram colaborando profundamente para o surgimento do conceito de individualismo nos seus aspectos filosóficos, políticos, etc. Quando nós falamos de individualismo, nós estamos falando de uma maneira muito peculiar de compreender a vida em sociedade, ou seja, a ideia de que a vida em sociedade ela é uma necessidade inevitável, mas que sacrificaria o ideal, digamos assim, de autonomia do indivíduo. Ou a questão de que a vida em sociedade seria o resultado de um acordo estipulado entre os indivíduos, entre as pessoas, entre os singulares, para evitar determinados conflitos e problemas que emergem nas próprias relações humanas, digamos assim, conflitos de interesses. Ora, nesse sentido, portanto, é a ideia de que a vida em sociedade ou a comunidade social, ela surge, ela nasce de uma exigência, digamos assim, meramente prática. Então, procurou-se, de uma certa forma, racionalizar essas exigências a partir, digamos assim, de fins práticos, de fins utilitaristas. Ou seja, do ponto de vista do individualismo filosófico, o homem ele é basicamente autossuficiente, mas no fundo, ele vive em sociedade movido unicamente por interesses, E, portanto, devido aos seus interesses, ele vai vendo e compreendendo que convém viver em sociedade justamente para poder resolver os conflitos que se estabelecem dentro desses jogos de interesses que o ser humano acaba vivenciando. Nós vamos então encontrar autores como Rousseau, Hobbes, cada um ao seu modo, que vai defender, de uma certa maneira, essa perspectiva. Ou seja, por trás do individualismo existe a ideia de que a sociedade, no fundo, ela é uma convenção. A vida em sociedade nada mais é do que uma convenção e resultado de algum tipo de acordo de contrato social. Enquanto que o homem, no fundo, ele é um ser solitário e autossuficiente. Rousseau representa, digamos assim, a visão otimista, positiva desse modo de pensar. Hobbes já seria uma versão mais negativa. Como todo mundo sabe, Rousseau, nas suas obras, principalmente no Contrato Social, ele defendia a ideia de que, de fato, o ser humano, ele é um ser bom, totalmente autossuficiente, mas conforme foram surgindo as artes, principalmente as artes mecânicas, vai surgindo junto com isso a questão do egoísmo, da cobiça, que vai se desdobrar no estabelecimento da propriedade privada, e aí os homens começam a lutar entre si, para defender, digamos assim, os seus interesses. E devido a isso, então, é que é feito um contrato social e cria-se a sociedade para poder tentar resolver, digamos, esses problemas, sempre de uma certa forma, tentando equalizar ali a importância da liberdade humana. Hobbes
não tem uma visão tão positiva. Para Hobbes, sim, o homem no seu ali, na sua origem, no seu estado de natureza, ele tem também essa coisa do ser humano se viver essa solidão. Ele é um ser solitário, né? Onde naquele momento prevalece, né? Predomina o seu instinto, né? De conservação, o desejo de prazer, enfim, a necessidade de manter a vida e conquistar aquilo que ele quer conquistar. Porém, Hobbes entende que, na medida em que não existe o Estado, a vida em sociedade, e nesse estado de natureza, o ser humano vive em conflito. Ou seja, o homem é o lobo do homem, no sentido de que, como vai haver conflito de interesses, né, acaba se estabelecendo todo um atrito e conflito entre esses indivíduos, e ali a lei do mais forte acaba prevalecendo. Então o ser humano, ele vai compreendendo, vai entendendo que é melhor então viver em sociedade, estabelecer o Estado a partir do contrato social, para que ele possa sim preservar em primeiro lugar, a sua vida e a paz, né? E devido a isso, então, é que ele passa a viver em sociedade. Então veja que tanto no caso quanto no outro, né, a sociedade, ela nasce, ela é estabelecida, ela surge como livre disposição de indivíduos livres, que percebem a necessidade e a utilidade de se estabelecer a vida em sociedade. Mas o que é interessante é que, evidentemente, que o individualismo vai ter uma visão muito negativa da vida em sociedade, ou seja, o atuar junto com outros, o viver junto com outros, é uma necessidade que o indivíduo tem que se submeter, mas que no fundo não é porque é uma coisa altamente positiva, mas porque para sobreviver e para poder resolver determinados conflitos de interesses e outras questões, é melhor então viver em sociedade, ou seja, ele abre mão de determinadas coisas para que ele consiga preservar outras, né? Ou seja, é sempre a ideia de que o outro, de uma certa maneira, é problema, né, e fonte de limitações. É como se a vida em sociedade é um mal necessário. E aí o ser humano se submete por causa disso. Ora, esse tipo de pensamento, né, individualista, esse individualismo liberal, muitas pessoas defenderam isso, e mesmo hoje em dia muitos ainda defendem, né? Mas a questão é que nesse próprio mundo moderno, nesse próprio contexto moderno também, vai ocorrer um outro tipo de vivência e de experiência, ou seja, no próprio contexto da modernidade, seja na Europa, nos Estados Unidos ou em outros lugares, o ser humano foi vivenciando também a precariedade da própria vida, né? As suas fragilidades, as suas limitações, e muitas vezes a experiência profunda da própria solidão, do indivíduo que se sente sozinho e não se sente apoiado por ninguém. Então, essa vivência da precariedade da vida, essa experiência da solidão, acabando levando as pessoas a terem uma sensação de serem ameaçadas constantemente, querendo ou não, acabou, né, levando pensadores e grupos a reagirem contra o individualismo liberal e entenderem que talvez a melhor solução para esses problemas seria a questão do coletivismo. Ora, mas o que é o coletivismo? E até que ponto ele é a resposta mais adequada para o problema do individualismo liberal, que muitas vezes vê o outro apenas como limitação e desafio? Quando nós pensamos na questão do coletivismo, de fato, nós vemos aí um grande problema. É só nós olharmos para a história no século XX, por exemplo, as mais diversas experiências que aconteceram, né, no âmbito social, político, etc., como o comunismo, o fascismo, né? Nós vamos ver que, de fato, o coletivismo é um grande problema, né? O totalitarismo, como do comunismo, do fascismo e outros manifestados no século XX, de uma certa forma, está intimamente interligado com esse tipo de pensamento. Ou seja, o coletivismo vai defender abertamente que o homem, o ser humano, ele é
um ser essencialmente social. Porém, ele é um ser social ao ponto de que só dentro da sociedade se pode afirmar o valor do homem enquanto homem. Ora, isso é muito forte, isso é muito sério. Porque se eu só posso afirmar o valor do homem como homem na sociedade, dentro da sociedade, então é como se a pessoa humana ela não tivesse, né, um valor em si mesma. Como se não tivesse um fundamento natural da sua própria dignidade. E que, portanto, tudo depende, de uma certa maneira, do que a sociedade atribui, do que a sociedade estabelece. Então, o valor do homem como homem depende daquilo que a sociedade diz, daquilo que a sociedade entende e determina. Ora, as origens das atrocidades, do totalitarismo, estão interligadas profundamente com esse tipo de pensamento. Toda vez que a humanidade foi por esse caminho, as maiores atrocidades aconteceram. Então, o coletivismo, ele de fato é um grande problema, ou seja, é uma tentativa de resposta, de reação contra todos os exageros do individualismo, mas parece também uma má resposta, uma má solução. Porque é a ideia de que o ser humano se desenvolve na sociedade, e esse se desenvolver na sociedade é uma coisa tão séria que isso implica ou gera a ideia de que ele deve viver para o bem do coletivo, para o bem do Estado. E aí o indivíduo parece ser simplesmente uma massa de manobra. Ou seja, se por um lado, né, às vezes nega-se, então lá no individualismo se nega muitas vezes o valor e a importância do outro na constituição da nossa própria vida, da nossa individualidade. Por outro lado, no coletivismo, parece que só interessa o que se chama, muitas vezes, de bem comum ou de justiça social, que são noções profundamente abstratas que podem levar a se justificar absurdos. Porque parece que eu posso sacrificar um monte de indivíduos, por exemplo, pela suposta desculpa do bem comum, do coletivo. Ah, o importante é o coletivo. O importante, né, é a vida em sociedade. O importante, né, é aquilo que o Estado estabelece, porque o Estado sabe o que é melhor para nós. Nós vivemos há pouco tempo e ainda estamos vivendo uma limitação profunda da nossa liberdade, digamos assim, né? Ou seja, toda a questão da pandemia mostrou, por exemplo, como que para muitas pessoas, para muitos governantes, o indivíduo não tem valor nenhum. Ou seja, o que interessa é o que eles entendem como certo e verdadeiro, e, portanto, é como se o Estado e os governantes sabem o que é melhor para você do que você mesmo. Isso é uma coisa muito séria, né? Quando nós pegamos o pensamento marxista, a própria questão do marxismo vai ampliar e radicalizar tudo isso daí. Ou seja, a chegar ao ponto de se compreender que o ser humano, a realidade humana, no fundo, é constituída pelas relações sociais. A relação do homem com a realidade mediada pelo trabalho é que vai estabelecendo até o que ele é. Por isso essa grande preocupação com a questão do trabalho no contexto capitalista, etc., e como resolver esses problemas, né? Mas veja que, no fundo, o que vale é o coletivo. O que vale é o grupal, né? O indivíduo em si não tem valor. Então me parece que é urgente nós pensarmos sobre esses problemas. Porque, no meu entendimento, tanto o individualismo liberal tem os seus problemas, né? E acaba-se muitas vezes achando como se o ser humano fosse um átomo, como se ele fosse uma ilha isolada e sozinho poderia ser feliz. E a vida em sociedade necessariamente, né, seria entendida como mal necessário. E o outro, meu Deus, sempre é um problema. Mas o coletivismo também é um grande desafio, é um grande problema. Porque parece que o indivíduo, a pessoa humana em si, não tem valor nenhum, né? E repito, precisamos olhar a história da humanidade
E vamos ver que, se por um lado o individualismo liberal muitas vezes leva as pessoas a perderem a consciência da importância do outro na nossa vida, por outro lado, o coletivismo leva a entender que não tem problema nenhum sacrificar alguns pelo suposto benefício da maioria. Isso é muito perigoso. Então pense um pouco nisso, reflita. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, compartilha, né? E de fato, nós precisamos sempre procurar compreender e entender melhor as coisas e não deixar se levar por um monte de ideologias que estão aí espalhadas. Forte abraço, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.